Glória a Jesus. Aleluia. Domingo passado, não sei se os irmãos lembram, mas a diaconisa Celina, quando ela abriu o culto, em determinado momento ela leu que o Senhor era a nossa força. E ela até falou um pouco da questão do forte, né? Citou que eu já tinha mostrado e falado um pouco sobre isso, sobre o Senhor sendo a nossa força. Logo depois, o Senhor tinha liberado sobre mim uma palavra sobre dependermos do Senhor, sobre a dependência de Deus. Pregamos isso no domingo passado. E eu não tinha a menor ideia do que viria durante a semana a partir daquele próprio domingo. Na madrugada do domingo passado, mamãe passou mal no Rio e foi internada. Ela está internada com questões cardíacas e respiratórias, e toda vez que alguém me perguntava a gravidade, eu falava: o quadro é delicado. Questão respiratória, questão cardíaca, está bem até deixar de estar, né? É muito rápido. E eu percebi claramente que eu estava vivendo um momento de más notícias. E que eu precisava viver aquilo que eu preguei. A dependência do Senhor. Porque em mim não havia condição de fazer muito. A mão era do Senhor. Então eu percebi claramente que eu estava vivendo um momento de adversidade, um momento de situação difícil. Vamos entender circunstâncias adversas como momentos difíceis. E você? O que você está vivendo hoje de adversidade? Ou, se não está vivendo hoje, lembra aí na sua memória que já viveu e te marcou. Como é que nós reagimos diante do dia mau? Como é que nós reagimos diante das más notícias? Porque em algum momento elas vão chegar. Como é que a gente reage? Tem gente que reage se desesperando. Tem gente que reage gritando. Às vezes a gente já ouviu, né, pessoas que, quando receberam uma notícia muito difícil, começaram a gritar, saíram gritando pela rua, como que tentando colocar aquela dor para fora de qualquer jeito. Tem gente que só fica quietinho, tem gente que fica com raiva, tem gente que fala muita bobagem. O que você faz? Normalmente, qual é a sua postura? Como é que você se comporta? Como é que você reage diante de uma má notícia? Diante do dia mau? Essa palavra que eu vou liberar sobre a vida dos irmãos, o Senhor me deu ontem. Na verdade, quando eu fui para o Rio, ela já ecoava no meu coração. Mas ainda não tinha forma de palavra, vamos dizer assim. E eu fui ouvindo em Deus, eu fui lembrando de um cântico que eu não consegui baixar para trazer o áudio. Eu vou ver se domingo que vem a gente traz. O nome do cântico é Torre Forte, da Isabela Padrão, que é uma irmã nossa do Rio de Janeiro. E vou ver se ela consegue mandar um link para mim, para que eu possa baixar o áudio da música que nós aprendemos aqui. E a música é baseada nesse texto de Salmo 112, 7. Não temerá mais notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. E aí ontem, quando eu cheguei à rodoviária Novo Rio, eu providenciei um caderninho de anotações, porque a mensagem começou a vir e eu precisava anotar. Eu não uso celular na rodoviária Novo Rio, então eu não tinha Bíblia. Eu não tinha vídeos para pesquisar, eu não tinha outros livros, eu tinha o Espírito Santo e eu. E eu fui pedindo, eu entendi que era o suficiente para aquela hora. E pedi que ele fosse me dando, e eu fui anotando, como um rascunho, tudo que vinha no meu coração. E é o que eu vou liberar sobre a vida dos irmãos. O Senhor me deu ontem, por volta aí de 21 horas, o ônibus que eu embarquei foi 23 horas, e eu fiquei ali. Tinha uma espécie de praça de alimentação, tinha muita gente lá. E eu achei um cantinho naquela praça de alimentação, e por um momento eu me vi sozinha em Deus. No meio daquele povo todo, eu nem ouvia mais as pessoas. Eu buscava no Senhor: o que mais, Senhor? O que mais? E o Senhor falava:
fala do que você está vivendo, porque em muitos momentos os meus queridos vão precisar viver isso também e vão precisar saber o caminho. E eu comecei anotando, dizendo que de uma hora para outra a gente escuta uma má notícia. E essa má notícia, ela desmonta a nossa rotina. Eu não ia ao Rio de Janeiro semana passada. A minha rotina foi desmontada, meu planejamento foi desmontado. E por dentro, às vezes, a gente também fica desmontada. E foi um pouco assim que eu fui para lá. E o Senhor falava ao meu coração, é nessa hora, principalmente nessa hora, que nós precisamos crer. A nossa fé precisa movimentar o mundo espiritual, tanto na direção da situação, problema, quanto na nossa forma de enxergar essa situação. No momento difícil, nós precisamos exercitar a nossa fé. Senão ela não tem validade nenhuma. Ela não serve para nada, é só falar bonito para agradar, de repente, aí algum coração. Isso não é viver a palavra. Deus tem trazido ao meu coração e eu tenho liberado sobre vocês a importância da gente viver aquilo que a gente crê, aquilo que a palavra diz e aquilo que a gente prega. E diante dessa situação difícil que você possa estar vivendo ou que você lembra que já viveu, nós precisamos ter clareza, revelação do Senhor da nossa identidade nele, quem nós somos. E o Senhor me lembrava lá na Novo Rio que nós somos filhos totalmente dependentes do Pai. O Senhor deseja isso. Então, na hora que a gente tem uma má notícia, que às vezes a gente ora, mas nem vê a resposta que a gente queria rápido, nessa hora eu preciso ser dependente do Pai. E aí nós terminamos o culto no domingo passado cantando: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele permanece, Ele continua sendo Deus. E é exatamente assim que eu estou hoje. Se Deus curar a minha mãe, levá-la para casa, que é tudo que eu mais desejo, Ele é Deus. Se o Senhor entender que é o tempo dela aqui, o propósito na vida dela terminou e ela for promovida às mansões celestiais, Ele continua sendo Deus. Meu coração não vai ficar feliz, não, mas Ele continua sendo Deus. Nós viemos à terra para cumprir o propósito do Senhor. Em muitos momentos a gente tem falado isso aqui de várias maneiras diferentes. Qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Você não foi criado só para cozinhar, trabalhar, tomar banho, dormir, de vez em quando se aborrecer e se alegrar em algum momento. Nós não fomos criados só para isso. Deus não nos trouxe aqui apenas para isso. Deus tem um propósito em cada uma das nossas vidas. E enquanto nós não estivermos nesse propósito, nós não vamos ser felizes ou completamente felizes diante do que Ele tem para nós. Não felicidade no padrão dessa terra, mas diante daquilo que Ele quer e que Ele estabeleceu para nós. Nós passamos pelas circunstâncias difíceis, sendo fortalecidos nele. Em nós não há força, muitas das vezes, para a tempestade que nos assola. Mas nele nós temos lembrado que podemos todas as coisas. E o Senhor fazia me lembrar que diante das situações difíceis, diante das circunstâncias adversas, nós precisamos lembrar que isso já estava previsto de acontecer. A gente já precisa ter essa clareza. Como a gente tem lembrado aqui, o nosso Deus, Ele não é o gênio da lâmpada. Ele não faz o que a gente quer, o que a gente pede. Ele é Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é que dá a orientação e o domínio. Mas já estava previsto na palavra, já está previsto dias difíceis. João 16:33, na tradução corrigida fiel, ela diz assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz.
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A Bíblia já deixa claro que nós vamos ter problema. Nós vamos ter tempestades. Nós vamos passar por adversidades. Mas o Senhor, Ele diz assim, em meio à adversidade, dê conta de ter paz nele, para que em mim, não é a paz no meio da dificuldade, em meio a dias difíceis, ela não vem porque a gente quer. Ela vem do Senhor. Terás paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por que bom ânimo? Porque tem situações que são tão cruéis, tão difíceis nessa terra, que não basta só ter ânimo. Você precisa ter bom ânimo. Você precisa de uma dose maior. E a gente entende que vem de quem conhece dores. Jesus foi um homem experimentado em dores. Jesus, ele passou por muitas dores. Ele sabe o que é padecer, diz a palavra. Isaías 43, verso 2, diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Esse texto é muito poético, é muito bonito, mas ele é muito real também. E nós precisamos dar conta disso. Aqui está dizendo que quando nós passarmos, pastor Luciano Subirá, ele tem uma palavra muito profunda e linda sobre isso, e ele diz o que o próprio texto diz, e eu creio, acabei de ler, se é quando passares, é porque em algum momento nós vamos passar. Quando a gente passar pelas águas, tem pessoas que a dificuldade maior é na água, tem pessoas que a dificuldade maior é achar que está afogando no rio, tem pessoa que sente que a coisa esquentou. E aqui está dizendo, não importa onde você passar pelo lugar difícil, o Senhor, Ele vai junto com você te livrando. Você não está sozinha. Nem sempre Deus nos livra em meio à situação. Ele permite que a gente passe pela situação, mas Ele nos sustenta para nós passarmos por aquela situação e sobrevivermos a ela. Diante de circunstâncias adversas, precisamos exercitar 2 Timóteo 1,12. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso. É olhar o quadro da minha mãe naquele leito de hospital e dizer, eu sei em quem tenho crido e estou bem certa que Ele é poderoso e Ele vai fazer como Ele quiser. Porque Ele é Deus e eu vou ser obediente e sujeita à vontade dEle, agradecendo ao Senhor pelo que Ele tem feito. Diante das circunstâncias, nós precisamos lembrar, a palavra do Senhor diz em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, mesmo que nós não entendamos naquele momento aquela situação. Então, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E aqui a gente já começa a entender que quem não ama a Deus não entende a situação difícil, fala mal, briga, murmura, questiona. Onde estava Deus? Eu ia tanto na igreja e parece que Deus esqueceu de mim. Isso é a fala de quem não ama a Deus. A Bíblia diz que quem ama a Deus entende, né, que todas as coisas cooperam para o seu bem. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha aqui o propósito. O seu propósito, o propósito de Deus na sua vida. Porque nós entendemos que as questões que vêm do alto, elas são articuladas, elas são previstas para nós, porque Deus está no controle. Diante das circunstâncias adversas, precisamos entender, não só depender de Deus, mas entender aquela frase tão falada há tanto tempo. Deus está
no controle. E se Ele está no controle, Ele é Deus sobre a minha vida, Ele vai deliberar conforme o seu querer. E Ele vai me dar condição para passar pelo dia difícil, quando eu receber mais notícias. Você já entregou sua vida a Jesus? Se a sua resposta for sim, você vive com Ele dentro de você, Ele vive em você. E você não se sente sozinha, sozinho nos dias difíceis. Nos dias difíceis, nós precisamos lembrar a nossa mente. Eu separei 2 versículos aqui. Primeiro versículo conhecido, Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Tribulações lembram exatamente isso, momentos difíceis. Então, em momentos difíceis, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro. Isaías 41, 13 diz: Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Diante de circunstâncias difíceis, precisamos perceber a grandeza de Deus e, naquele momento específico da nossa vida, o amor de Pai sendo materializado, pegando a gente pela mão, nos sustentando e dizendo: não temas, eu te ajudo. Diante de circunstâncias adversas, precisamos profetizar o que o Espírito Santo estiver direcionando. E para nós profetizarmos o que o Espírito Santo estiver direcionando, nós precisamos o quê? Conhecer a voz do Espírito Santo. Você conhece a voz do Espírito Santo? Como é que Deus fala com você? Porque às vezes a pessoa fica tão distante de Deus. Quem não tem relacionamento próximo a Deus não consegue discernir a voz do Espírito de Deus. Salmo 18, 2, na Nova Versão Internacional, diz: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Aleluia! No meio da situação difícil, ou melhor dizendo, em meio à situação turbulenta, nós precisamos pedir revelação dessa palavra na nossa vida. Ele é a nossa rocha, é a nossa fortaleza, é o nosso libertador quando sentimos a opressão do inferno. Ele é o nosso rochedo, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso escudo, Ele é o poder que nos salva, Ele é a nossa torre alta. A torre é lugar de proteção, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele passa conosco no dia mau. E aí uma das coisas que a gente precisa lembrar é que no meio do problema ou em meio ao problema é muito comum as pessoas, para nos dar ajuda, elas falarem: você precisa ser forte. No dia da adversidade você precisa ser dependente de Deus. Nem sempre conseguimos ser super-homens, super-heróis nessa terra. Não é com essa força. Precisamos ser fortes no Senhor e na força do seu poder. Precisamos ser dependentes dele. E aí sim, ele se revela em nós como a nossa força. Salmo 121, versos 1 e 2 diz assim: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus falava ao meu coração que diante de situações difíceis, às vezes nós abaixamos a cabeça. E de cabeça baixa a gente só olha para a terra. De cabeça baixa a gente só olha para o chão. De cabeça baixa a gente fica sintonizado com o barulho do mundo. E o Senhor falava: eleva os seus olhos. É do alto que virá
o teu socorro. Eu não sei se essa palavra é direta para você, até anotei aqui, ou se é para alguém que vai acessar online. Mas Deus fala claramente comigo. Diante de situações difíceis, muitos se fragilizam, como eu disse, abaixam a cabeça, perdem as forças. E nós precisamos hoje nos reposicionar nele, porque é dele que vem a nossa força. Ele levanta o abatido. Salmo 42, verso 5, também tão conhecido nosso. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Talvez você tenha uma resposta para essa pergunta. Por que estás abatida, ó minha alma? Talvez seja pela doença de alguém, pela perda de alguém, pela morte de alguém, pela dificuldade financeira de alguém, pela tristeza de um familiar. Por que estás abatida, minha alma? Porque você fica perturbada, é a alma que fica perturbada dentro de nós. A resposta do Senhor é: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Salmo 91, 1 e 2. Esse salmo não é para ficar aberto para espantar demônio na sua casa. Tem gente que tem esse salmo aberto, que a página já está lá, cheia de pó, amarela. Não é efeito nenhum, como um livro aberto apenas. Mas esse salmo, ele precisa saltar dessas páginas e Deus nos dá revelação do que é tão forte nele. Salmo 91 e 2, na Nova Versão Internacional, diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Diante das dificuldades dessa vida, nós precisamos pedir ao Senhor revelação do que é descansar à sombra do Todo-Poderoso, à sombra do Onipotente. Descansar à sombra do Onipotente é entender que eu estou abrigada nele, eu estou escondida nele, ele é a torre forte, em mim não há força, a minha força vem dele. E a Bíblia é clara: quando eu estou no abrigo do Altíssimo, eu estou debaixo das asas do Altíssimo, eu estou acolhida por ele, a minha alma pode descansar nele, entendendo que o comando é dele, mesmo no dia mau. Eu estou falando e a minha alma está cansada, mas eu quero descansar nos cuidados do Senhor. Só Ele pode promover em nós esse milagre. O Senhor colocou no meu coração algumas direções de oração. Você que eu vou ler, você que está numa situação difícil e precisa do Senhor nessa situação específica, nós vamos orar. Você que precisa que o Espírito Santo te ensine a descansar no Senhor. Tem pessoas que não conseguem descansar, tem gente que não sabe relaxar a hora nenhuma. Vive ansioso, vive ansiosa, vive agitado, vive agitada, né? O Espírito Santo pode nos ensinar, começar a nos ensinar hoje a descansar no Senhor. Só Ele pode promover isso em nós, amados. No dia difícil, com más notícias, só Deus. Só Ele. A gente pode dar um abraço em você, te encorajar, mas se não for comunicado o milagre da presença do Senhor, isso não é suficiente. Tapinha nas costas não faz a gente melhorar. Só isso é muito pouco. É importante que ocorra, mas é muito pouco. Então você que precisa que o Espírito Santo te ensine a descansar no Senhor. Esse é um tempo para a gente orar juntos. Você que precisa da força do Senhor para levantar a cabeça e seguir.
Talvez você já tenha tido lá atrás, né? Todos nós já tivemos momentos de dificuldade. E você abaixou a cabeça. Se você ainda não ergueu, hoje é o tempo. O Senhor diz: erga a tua cabeça. Ele te levanta. Ele te coloca sobre um lugar mais alto. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Se você entende que eu já estou aqui, eu preciso receber quase tudo isso diante do Pai. Mas se você entende que precisa estar orando conosco, no sentido de que o Senhor te ajude nesse tempo difícil, ou que o Espírito Santo te ensine a descansar nele, vamos pedir isso ao Senhor. Ou que você precise receber a força do Senhor para erguer a sua cabeça, vem à frente, nós vamos estar orando junto com você. Senão eu vou estar orando pela minha vida. Eu preciso disso. Glória a Deus. Vou pedir a diaconisa Celina que me ajude aqui. Vou pedir ao diácono João Luiz que ajude também. Vamos estar orando. Eu vou orar inicialmente, mas depois eles vão estar orando individualmente por vocês. Pai, em nome de Jesus, nós dependemos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Elevamos os nossos olhos agora na Tua direção e pedimos, Senhor, que de Ti venha o nosso socorro. De Ti venha, Senhor, a porção que precisamos de força neste dia, em nome de Jesus. Que haja, Senhor amado, uma comunicação sobrenatural da Tua parte, Senhor, na nossa vida agora. Que de Ti venha virtude sobre nós, que de Ti venha poder sobre nós. Que haja, Senhor, uma revelação de que Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza. E ainda que recebamos más notícias, Tu estás no controle de todas as coisas. Ah, Senhor, declaramos ao nosso coração, à nossa alma, que se renda aos Teus pés nessa hora. Que o Teu socorro venha, que a Tua força venha, Senhor. Que possamos perceber a Tua boa mão nos ajudando nesta hora. E dizendo: filha, eu sou contigo. Filho, eu sou contigo. Te tomo pela Tua mão direita e te ajudo nesta hora. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o eterno Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco aqui. Seja, Senhor, com os nossos familiares de perto e de longe. Seja com a minha mãe lá naquele hospital agora. Seja com o Israel de Deus espalhado pela face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar orando agora individualmente. Você que está online, você que vai ouvir essa mensagem, Deus abençoe muito a sua vida, que ela seja vida na sua vida e mude. A palavra de Deus tem esse poder de mudar a nossa sorte nele. Deus abençoe.